Imagine que um amigo me diz o seguinte: não usar a carteira no bolso de trás quando eu estiver viajando pela Baixada Fluminense. E meu amigo é um policial que trabalha no Rio há mais de 20 anos. Olha, com certeza, nessa situação, eu acredito na afirmação que ele me apresenta e sigo a dica. Mas se esse mesmo amigo me sugere fazer, por exemplo, um MBA e diz que isso será bom para eu, digamos, arrumar um emprego na Petrobras, e ele me diz que conhece uma pessoa em Madureira que fez tal coisa. Afinal, será que nesse caso agora eu sigo a dica? Acho que não. Uma outra situação. Um eminente catedrático da Escola de Medicina da Unicamp diz que exercícios físicos são bons para o controle da nossa pressão arterial. É claro que eu acredito. Ele é um grande pesquisador da área. Mas se o ministro da Agricultura diz que o controle sanitário dos frigoríficos é perfeito, fico com certa dúvida se acredito ou não. Parece que ele pode ter algum interesse implícito na veracidade dessa informação e eu nunca poderei saber. E se o ministro da Educação diz que o ensino básico no Brasil está no bom caminho? Afinal, será que eu posso acreditar? Ou será que ele está tentando me enganar para ter digamos, um certo trunfo político? Suponha agora uma outra situação. 2 ministros do STF. Evidentemente, são ministros do STF, são autoridades jurídicas, autoridades que conhecem bem as leis. E aí um deles conclui, a partir da Constituição, que é legal que um réu cumpra a pena após ser julgado em segunda instância. E o outro, também a partir da Constituição, conclui que não é legal que um réu cumpra a pena após ser julgado em segunda instância. Puxa, nesse caso, 2 autoridades discordam. Então, o que fazer? Olha, eu diria que o melhor é suspender o nosso juízo e tentar analisar por que eles estão discordando. Talvez seja devido à redação imprecisa dos códigos da Constituição. Isso, sem dúvida, dificulta as interpretações, dificulta o que chamamos de hermenêutica e nos leva, evidentemente, a interpretações distintas. Olha, uma opção razoável seria, por exemplo, o Congresso redigir novamente as leis com possíveis interpretações distintas, ou seja, com interpretações, redigir essas leis de tal forma que suas interpretações se tornem mais precisas. Olha, dessas coisas todas podemos ter algumas conclusões. Veja, se a afirmação é oferecida como uma experiência pessoal de alguém que conhecemos e em quem confiamos, e essa pessoa é uma autoridade no tema em causa, então aceite-a. Olha, é claro que nesse contexto é importante confiar,
Isso é importante. Além disso, se a afirmação é proferida por uma reputada autoridade em que podemos confiar, por ser um especialista da área em causa e por não ter qualquer motivo para nos enganar, e essa pessoa é uma autoridade no tema em causa, então aceite-a. É claro que é importante que a pessoa não tenha qualquer motivo para nos enganar. Pergunte então sempre sobre os motivos, para saber se é possível aceitar ou não as afirmações. É claro que temos várias fontes de afirmações que podemos aceitar ou não. Eu diria o seguinte, que uma boa fonte de afirmações que podemos aceitar são aquelas que têm como referências as revistas científicas. Olha, mas não estamos falando de qualquer revista. Estamos aqui, nesse caso, falando de revistas reconhecidamente de qualidade e nas quais os artigos não têm como objetivo, digamos, por exemplo, a venda de produtos. Não são revistas de cunho comercial. Devemos procurar por artigos científicos, de puro cunho científico. Olha, é claro, né? Nem sempre é fácil identificar tais coisas. Mas devemos ficar atentos. E no caso de uma afirmação divulgada, por exemplo, por um órgão de comunicação, a televisão, por exemplo. Olha, nesse caso, certamente, temos mais dificuldades em avaliar a veracidade das afirmações apresentadas. E, antes de mais nada, pergunte, afinal, essa fonte tem sido de confiança? A fonte é ou não tendenciosa na questão em causa? Aquela fonte está falando de algo baseado em certa informação. Essa informação, que é a origem de tudo, está bem identificada? Temos algumas conclusões dessa história toda. Veja, se a afirmação foi apresentada numa revista científica reputada ou numa obra de consulta fidedigna, então aceite. Mas o que significa revista científica reputada? Uma revista que tem tradição, algo construído ao longo de anos e que todos dizem ser confiável. Se a afirmação surgiu num órgão de comunicação social habitualmente fidedigno e que não tem qualquer motivo para nos enganar, então aceite. O que é importante aqui? Não ter qualquer motivo para nos enganar. Preste atenção nisso. Pergunte sempre sobre os motivos. Outra coisa importante. Ser plausível e ser verdadeiro são coisas bem diferentes. Plausibilidade não é a mesma coisa que verdade. Preste atenção nisso. Em outras palavras, dizer que uma afirmação é plausível é muito diferente de dizer que ela é verdadeira. Por exemplo, posso dizer que as baleias sempre migram da Antártida para o Brasil no inverno. Puxa, no inverno fica muito frio na Antártida. Então, isso parece plausível. Mas será que é verdadeiro? Não necessariamente é verdadeiro. Teremos que ter mais informações a respeito disso.
Então, o primeiro passo para poder aceitar uma afirmação é que ela seja, pelo menos, plausível. Mas, antes de aceitá-la, vá em busca de mais informações. Verifique sobre a veracidade. Por quê? Em muitas situações, aquilo que nos parece plausível pode ser falso. Isso ocorre com frequência. E com muita frequência, por exemplo, nas tais teorias da conspiração. Outra coisa, e a publicidade? As propagandas. Puxa, olha, os publicitários têm o hábito de mentir. Afinal, propaganda é isso, propaganda. Querem vender, nos convencer para o consumo. Então, cuidado. A publicidade deve ser avaliada segundo critérios que usamos para ajuizar a verdade de qualquer afirmação, mas com muito mais cuidado. Puxa, não é porque a publicidade se apresenta, digamos, bem colorida que é verdadeira. É claro. Não é porque ela apela para a emoção que ela é verdadeira. E, finalmente, não acredite que as premissas de um argumento são verdadeiras só porque a sua conclusão é verdadeira. Por exemplo, veja só um argumento, um exemplo de um argumento no qual isso pode acontecer. Suponha o seguinte: o argumento e as suas premissas, duas. Todos os políticos agem em interesse próprio. Zé é político. E agora a conclusão. Zé age em interesse próprio. Suponha que você conhece bem o Zé e sabe que ele é mesmo malandrão. Ou seja, nesse caso, a conclusão do argumento é realmente verdadeira. Mesmo assim, você não pode concluir que as premissas são verdadeiras. Puxa, por exemplo, será que todos os políticos agem em interesse próprio? Será que isso é verdadeiro? Bom, parece que a gente é sempre levado a concluir que sim, mas não é bem isso. Existem políticos honestos e que não trabalham em interesse próprio o tempo todo. Observe que a análise dos argumentos deve ser uma análise racional, não emotiva, não tendenciosa. Mas por que é assim? Olha, um argumento serve para nos persuadir da verdade da sua conclusão e não para nos persuadir que as suas premissas são verdadeiras. Então, não é porque a conclusão do argumento é verdadeira, ou seja, o Zé é malandro, que eu concluo que as premissas são verdadeiras. Opa, aí estou indo na direção oposta. Não acredite e nem proponha argumentos regressivos, isso mesmo, que vão da conclusão para as premissas. Veja um resumo de tudo isso que foi dito. A plausibilidade não é a mesma coisa que a verdade. Ser plausível significa que pode ser verdadeiro. Há possibilidade de ser verdadeiro. Outra coisa, cuidado com a publicidade, com as propagandas. Há, frequentemente, objetivos financeiros. E, além disso, observe os argumentos regressivos. Não acredite que as premissas de um argumento são verdadeiras só porque a sua conclusão é verdadeira. No argumento, vamos das premissas em direção à conclusão. Não é porque a conclusão é verdadeira que podemos inferir a verdade das premissas. Nos argumentos regressivos,
vamos da consequência em direção à causa. Por isso, são regressivos. É claro que tais argumentos devem ser evitados, são falaciosos. É interessante tudo isso, né? Estamos pensando sobre a forma de avaliar afirmações. Quando é que podemos aceitá-las ou não? Puxa, estamos pensando sobre critérios de aceitação. Isso que estamos fazendo é um metaconhecimento, um conhecimento sobre outro conhecimento, sobre o conhecimento que fala da aceitação ou não. Estamos raciocinando sobre esse conhecimento. É claro que raciocinar num nível de metaconhecimento é muito mais difícil, mas é muito mais interessante.